Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez com o Evangelho no Lar, organizado pelo Prozebem, onde, na verdade, trata-se de um momento onde nós abrimos o nosso coração para o alto, abrimos o coração para Jesus, para que Ele possa penetrar no nosso lar e que possa nos auxiliar nessa caminhada que tanto necessitamos de uma mão que nos segure e que nos oriente. Ao mesmo tempo, das suas companhias, por exemplo, dos seus mensageiros de luz que o acompanham, fazendo com que possa imunizar a nossa casa e o nosso lar. Então, aos internautas, aos ouvintes da Prozebem, aqueles que acompanham todo esse trabalho, uma boa tarde e vamos iniciar hoje a nossa orientação. Gostaria de pedir apenas um minutinho para que possamos verificar aqui o Evangelho. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedir ao Pai, ao Criador, e pedir ao irmão maior, Jesus, companheiro de todas as horas, que nos auxilie, que nos oriente, que esteja conosco, amparando a todos nós e amparando os nossos familiares, amparando aqueles que não puderam estar aqui e, ao mesmo tempo, levando as suas bênçãos, derramando as suas bênçãos para tantos que necessitam, para tantos que precisam do auxílio, nesse momento de inquietação, de insegurança, de medo e de mudanças que passa a nossa humanidade e, ao mesmo tempo, as oportunidades de transformações que nos são dadas. Ampara, Senhor, os desabrigados. Ampara, Senhor, os que estão, os órfãos, os doentes, aqueles reclusos, inocentes ou culpados, não importa. Ampara toda essa nossa sociedade para que nós possamos ter um momento de paz, um caminho de serenidade e que a luz que emana do alto possa nos atingir neste momento, aqui e agora. O tema que foi escolhido para que nós possamos a recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechado a porta, ora teu Pai em secreto, e teu Pai que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus, capítulo 6, do 5º ao 8º versículo. Então, é exatamente a respeito dessa força da oração, dessa necessidade que todos nós temos de nos recolhermos, dessa oportunidade de conexão com o Pai, com o Criador, para que, nesse momento, onde nós podemos colocar o nosso coração, os nossos sentimentos expostos e, ao mesmo tempo, recebendo a resposta do alto. A prece, Jesus já chamava a atenção desde cedo, a todo momento. Mostrava exatamente que orai e vigiai. Não é à toa, quando ele conclamava que orai, e pode ser feito, a oração pode ser feita em qualquer momento, qualquer instante. E vigiai os pensamentos. Por quê? Porque essa orientação que está no Evangelho
Nós podemos encontrar tantas outras. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz um capítulo final só sobre prece, orientando, ajudando aqueles que, no momento, não conseguem colocar para fora o seu coração, mas que têm orientação em diversas ocasiões. Nós sabemos perfeitamente que os estudos científicos mostram que a oração feita pela própria pessoa é uma aproximação e, ao mesmo tempo, lhe dá uma condição bem melhor e um bem-estar momentâneo. Quantas vezes, quantas pessoas que se encontram aflitos, angustiados, cheios de medo, com tantas incertezas, que se recolhe e faz sua oração e na verdade, recebe aquele alento. Decisões que devem ser tomadas, que estão difíceis, pelo menos em determinado instante, é como se viesse uma luz e que nos trouxesse soluções significativas. Quando nós olhamos, por exemplo, os estudos científicos mostram, na verdade, que a cura de tantas pessoas que às vezes estavam até desenganados. Kardec traz na Gênese que a célula malsã pode ser substituída por uma célula sadia, pelo processo de transformação, de modificação. O livro dos Espíritos nos mostra que a prece, por exemplo, com essa conexão com a espiritualidade maior, com os múltiplos interesses que nós temos, com a forma variada que nós nos colocamos, nos predispomos. Então, o Livro dos Espíritos, que é essa obra basilar da doutrina espírita, por Allan Kardec, da questão 659 e 660, eles trazem assim: qual o caráter da prece? Mostra que é um ato de adoração, que fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Onde nós podemos fazer três coisas. Na prece tem três coisas fundamentais, que é o louvar a Deus, que é o pedir, que esse nós nos retemos com mais intensidade, com mais frequência. Nós temos sempre um pedido a fazer ao alto e, ao mesmo tempo, agradecer, que é uma virtude de quem sabe receber. E que nós sabemos perfeitamente que somos amparados pelo alto. E que Deus vai nos dar a resposta. Deus está sempre falando conosco. E como é que ele fala conosco? Como é que ele nos responde? Com seu silêncio. Nos trazendo a paz, nos enviando seus mensageiros, através da psicosfera que nós criamos, ou seja, do campo vibracional que nós criamos, que nós conseguimos atrair a espiritualidade maior e amiga. Na questão 660, Kardec questiona os espíritos: a prece torna o homem melhor? O que é que os espíritos respondem? Sim, porque aquele que faz preces com fervor, com confiança, ele se torna mais forte contra as tentações. Porque nós somos tentados, nós somos imperfeitos, nós temos um lado luz e um lado sombra. Quando nós nos afastamos, por exemplo, do Criador, da espiritualidade maior, nós utilizamos o nosso lado sombra com mais frequência. Então, ainda continuam os espíritos que eles enviam os bons espíritos para o assistir. Ou seja, esse campo vibratório que nós criamos, a espiritualidade tem conexão conosco de acordo com a frequência vibratória que nós estamos. E aí, eles continuam com a sua resposta a Kardec. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Ou seja, quando usamos o nosso sentimento, quando usamos o nosso coração. Bezerra de Menezes, o grande mentor desta casa,
Ele dizia que pela oração sincera, que sai do coração, conecta imediatamente com a espiritualidade maior em regime de troca fluídica, que vai revitalizando o ser para as suas lutas, para vencer a si mesmo, para que com o esforço consiga realizar a autossuperação, que consiga manter a renúncia, o grau de renúncia e sacrifício em prol daquilo que almeja. Então, veja que essa troca fluídica que é feita entre o encarnado e os espíritos superiores que estão de plantão, tentando nos auxiliar, que através da prece, da oração, nós vamos nos comunicar e nós vamos estar presentes juntos a ele, de alguma forma. Ele afirmava ainda, Bezerra de Menezes, que através da oração o homem fala com Deus. E como é que ele fala com Deus? Madre Teresa de Calcutá já chamava a atenção quando era questionada, como é quando você ora, como é que você conversa com Deus? O que é que você diz a ele? Eu não digo nada, respondia ela. Eu apenas ouço. E aí a pessoa, intrigado, faz uma segunda pergunta. E o que é que ele lhe responde? Ele não me responde nada, ele apenas me ouve. Então, através da oração, o homem fala com Deus, ele externa os seus anseios, as suas aflições, os seus mais íntimos desejos. E veja que Jesus já conclamava e já dizia assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, que eu vos aliviarei. Nesse momento da oração, o encarnado partilha os seus projetos e, pelas vibrações, ele estabelece com o Criador uma sintonia. E, na maioria das vezes, essa sintonia, essa vibração, fica circunscrita aqui ao universo pessoal. Porque se a oração é louvar, pedir e agradecer, muitas vezes fica só naquele universo pessoal, pedir. Meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, aquilo outro. E há quem recomenda até que nós tenhamos cuidado com o que nós pedimos. Por quê? Porque, de repente, eu fico, meu Deus, meu Deus, me dá paciência. Me dá paciência, me dá paciência. Aí Deus manda uma mulher bem ciumenta para que eu possa ter paciência. E a mulher está lá pedindo, me dá paciência, me dá paciência. Ele manda um marido bem ciumento, bem tumultuado, para que ela aprenda a ter a paciência. Porque é exercitando as virtudes que você consegue chegar lá e mudar. Então, veja, às vezes, por exemplo, essas vibrações ficam circunscritas ao universo pessoal, dizia Bezerra de Menezes. Pois ainda preso aos sentidos materiais, o espírito encarnado faz seus pedidos ao Pai voltados para as suas necessidades imediatas. É aquilo que ele deseja imediatamente. Ou então voltados para tantas coisas que dê a satisfação momentânea, material. Então, a maioria dos seres humanos recorre ao alto através da súplica feita mecanicamente. É tão mecânico que às vezes não tem nem sentimento expresso, não tem nada que saia ali do coração, daquele coração ferido, não permite que entre luz, porque é coisa mecânica. Porque tem a convicção de que a espiritualidade está lá para servir quando quiser, quando bem entender. O que é um engano? Na verdade, trata-se de um engano. E aí o Espiritismo, essa doutrina que consola, que ilumina, que esclarece, ela vai mostrar que a nós que Deus é Pai, Ele não é mordomo. Onde você faz um pedido e Ele leva uma comanda. Não. Deus é Pai, soberanamente justo e bom, que nós somos regidos de misericórdia pela sua lei de justiça.
Então, o sentimento do homem egoísta, ele é cheio de anseios por aquisições que venha privilegiá-lo perante o outro, quando, na verdade, o grande exercício seria exatamente aprender a amar o outro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou então, como Jesus dizia, ou se reportava aos seus discípulos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, veja que esse sentimento egoísta, o indivíduo quer algo que privilegie diante da sociedade, onde nós estamos inseridos na sociedade para quê? Para o nosso crescimento espiritual. Qual é o motivo da nossa reencarnação? Como espíritos imortais que somos, como produtos do pensamento divino, que nós somos espíritos, vivendo essa experiência terrestre. É para o nosso crescimento espiritual, é para a nossa evolução. E aí, então, ao invés de estabelecer um programa interior que possa proporcionar mudança real dos hábitos infelizes que nós trazemos, ou seja, sem o esforço para essa reforma íntima, para transformar os nossos vícios em virtudes, para mudar as atitudes viciosas, nós optamos muitas vezes em buscar e utilizar apenas recursos materiais. Isso sem emoção nenhuma, na tentativa, muitas vezes, de sensibilizar Deus e a espiritualidade maior. Então, falta, de repente, o sentimento, falta a educação dos sentimentos, falta a educação, a vigilância dos pensamentos, falta o controle das emoções que são geradas pelo pensamento, de alguma forma. E aí, muitas vezes, o que ocorre? Ocorre das promessas. Quantos fazem promessas? É como se fosse comercializar as relações pessoais para a realização dos desejos. Ou seja, comercializar com Deus. Se fizer isso, eu prometo fazer aquilo, retribuir. É uma moeda de troca, como se Deus estivesse comercializando conosco. Jesus orienta que todo aquele que deseja falar com Deus deve entrar no seu aposento. E aí, e ali, estabelecer com ele um diálogo sincero. Mas o que é entrar no seu aposento? Entrar no seu interior. Não é somente essas quatro paredes, não. Não é se recolher apenas nas quatro paredes, não. Mas olhar no seu interior e buscar dentro de si, procurar conhecer-se, verificar suas necessidades e as necessidades de mudança, de transformação necessárias. Então, aí se estabelece um diálogo sincero. Por quê? Porque aí, mesmo com aquele coração ferido, com aquele coração aberto, com aquele coração rachado, permite entrar luz. E ao permitir entrar luz, se ilumina. E ao se iluminar, ilumina quem está ao lado. Então, o diálogo sincero, nas linhas de profundo amor, que é o mandamento maior, onde nós precisamos aprender a amar através, excitando as virtudes, a paciência, a tolerância, a bondade, a benevolência, a indulgência, a fraternidade, a solidariedade, enfim, todas elas juntando. Então, veja, e com a verdade, com a fidelidade, por exemplo, nos princípios estabelecidos pela lei de Deus. Então, é isso que Jesus conclama. Conclama que você, por exemplo, busque a verdade. E ele dizia: encontrareis a verdade e a verdade vos salvará. Então, veja, a fidelidade aos princípios, ou seja, as leis divinas, que são leis imutáveis, são leis estabelecidas para que nós possamos caminhar seguramente para alcançar a felicidade que todos nós almejamos. E a espiritualidade, ela responde sempre. Porque a espiritualidade maior está a serviço do amor.
A oração, ele vai fornecer efeitos consideráveis, vai produzir efeitos. Mesmo que você não perceba esses efeitos, mas a espiritualidade maior está sempre trabalhando em favor daquele que ora. Ela está sempre presente na nossa vida, nos auxiliando. E que através da justiça divina, que ela é soberana, que ela é incorruptível, na verdade, que não privilegia ninguém, que não é passional. A justiça de Deus, ela não é passional. O bom vai para esse, o bom... Não, Deus faz chover para justos e injustos. O sol aparece para os justos e injustos. Então, ele recompensa todo aquele que, com fé, que com esforço, com o trabalho, e veja que Jesus chamava a atenção, os trabalhadores de última hora receberão a mesma recompensa, mas é necessário a fé, o esforço, o saber esperar, o trabalho, que assim nós vamos cumprir o que? O nosso programa evolutivo. Porque, na verdade, existe um exército de espíritos voltados para o bem, dizia Bezerra de Menezes. Trabalhadores que cumprem as ordens de Deus, mensageiros de luz, atendendo os que pedem ajuda de acordo com as reais necessidades, de acordo com a nossa real necessidade, não a necessidade material. Pois o que é bom e justo do ponto de vista do suplicante, muitas vezes não é recomendável. Porque às vezes você pede alguma coisa, mas não é recomendável. Já chamava atenção Bezerra de Menezes. Por quê? Porque, de repente, você recebe aquilo que você está pedindo, mas compromete o seu processo de amadurecimento espiritual. Não era a hora, não era aquele momento. Que Deus vai responder? Vai. Que a oração, toda oração, ela é ouvida? Ela é. Ela é ouvida de alguma forma. Então, na verdade, o homem deve desenvolver, na sua casa interior, no seu recolhimento, as virtudes essenciais à construção de um mundo melhor. E para que o mundo melhor, lá fora, na sociedade, precise, por exemplo, precisa modificar, o exercício começa dentro, olhando, conhecendo a si mesmo, conectando-se com Deus, e, ao mesmo tempo, melhorando dentro da sua família, melhorando na sua estrutura familiar, você vai estar melhorando a sociedade. Então, orar ao Pai Criador, expor os planos destituídos de sentimentos inferiores. E esse é o que nós necessitamos. Então, quando Jesus traz, em Mateus, no capítulo 6, que se recolha quando for orar, que eleva o seu pensamento através de colocar o sentimento de todas as formas, para que o alto possa ouvir e que a resposta virá para todos que solicitam, para todos que oram. Quando Jesus coloca o vigiai e orai, tão necessário, é que dessa forma nós teremos e nós nos encontraremos equilibrados, harmonizados e com paz. Consequentemente, com a felicidade que todos nós almejamos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Ao tempo que agradecemos esse momento importante do Evangelho no lar. Jesus, que disseste que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu estarias. Sabemos da tua presença e sentimos a tua presença. Mensageiros, continua, Senhor, derramando as tuas bênçãos sobre todos nós, sobre todos aqueles que necessitam, sobre todos os aflitos, e em especial sobre esta humanidade carente, que na sua caminhada evolutiva precisa das suas mãos para guiá-los,
para nos guiar. Que assim seja.